Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 17 de janeiro. Ontem o resultado do Enem foi divulgado e hoje o estado do Ceará está fazendo 225 anos. E essa aula é em parte em homenagem a esse estado, o do Ceará. Primeiramente vamos dizer que o estado do Ceará começou uma revolução no próprio sistema educacional no final da década de 1990, ou seja, no final do século passado. Para homenagear o estado do Ceará, nós vamos fazer uma leitura crítica de uma reportagem publicada pelo jornal O Globo em setembro do ano passado. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que nós estamos disponibilizando através do link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o texto 1 é o texto completo da reportagem, o texto 2 é a arte final da página em que a reportagem foi publicada e o texto 3 é a arte final da primeira página da edição. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Como nós já dissemos e como vocês já devem ter lido, a reportagem é sobre uma revolução no sistema educacional do Ceará que começou no final da década de 1990. Então vamos fazer uma leitura crítica dessa reportagem. Quem já assistiu outras videoaulas de leitura crítica de jornal sabe que nesse tipo de atividade temos uma primeira fase com perguntas sobre a notícia em si. E como eu já disse, essa leitura crítica é relativa ao nosso ponto de vista. Quem tiver outro ponto de vista pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Segue um quadro. Vamos começar com a seguinte pergunta. Qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Passa uma imagem satisfatória. Claro, uma mudança para melhor no sistema educacional em qualquer parte do país é uma boa notícia. Ainda mais pensando que essa mudança tende a se estender para o resto do país. Outra pergunta. Como o fato está apresentado? Bem, vejam a primeira página da edição. Não encontramos nessa primeira página nenhuma chamada para a notícia que nós estamos analisando. Nessa primeira página, o que chama mais atenção é uma chamada para uma outra reportagem, no caso sobre a onda de calor, que naquela época, setembro do ano passado, estava apenas chegando no Brasil. Uma reportagem que nós podemos supor passa uma imagem insatisfatória, já que mesmo naquela época, os profissionais de saúde diziam que as temperaturas que estavam por vir eram bem acima daquilo que o corpo humano pode suportar, podendo levar, inclusive, à morte. Então, o que chama mais atenção nessa primeira página é uma chamada para uma reportagem que, ao contrário da reportagem que nós estamos analisando, passa uma imagem insatisfatória de um perigoso fenômeno ambiental que todos sabem é consequência da degradação ambiental pelo homem. Agora vamos voltar à notícia que estamos analisando. Na página, uma foto de uma escola que estava sendo inaugurada no Ceará já mostra que, enquanto o perigo de uma onda de calor intenso estava se aproximando, a Revolução de Sobral estava se expandindo, prometendo servir de exemplo para outros estados. Uma outra pergunta. Por que o jornal deu importância e destacou o assunto? Essa pergunta pode ser respondida de modo a se fazer um contraponto à reportagem sobre a onda de calor. A Revolução de Sobral estava se expandindo. Então,
A tendência é que os alunos dessas escolas se tornem adultos mais conscientes da importância do meio ambiente. Isso terá como consequência, pelo menos em parte, uma menor degradação ambiental para o futuro. Outra pergunta: por que o fato apresentado foi notícia? Boas iniciativas para a educação sempre são notícias, como uma forma de dar exemplo de ações que podem dar certo, como se pode perceber pela leitura da reportagem. Trata-se de um projeto que persistiu mesmo com mudanças de governo. Aliás, esse foi um dos pilares reconhecidos do sucesso por um pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Bem, vamos agora à segunda fase da leitura crítica, em que nós prestamos atenção nas escolhas feitas pelo autor. Segue um quadro. Vamos à primeira pergunta dessa segunda fase. Qual o tipo de sujeito indeterminado ou explícito utilizado pelo autor? Bem, o título é esse que nós estamos mostrando agora, com o sujeito explícito destacado em vermelho. Vejam que esse mesmo título poderia ter sido escrito assim como nós mostramos logo abaixo. Teríamos o país, no caso Brasil, como sujeito. E com isso, a revolução educacional não teria tanto destaque, pelo menos num primeiro momento. Então, se o título fosse assim, pelo menos no primeiro momento, a reportagem não passaria a imagem satisfatória que de fato passa. Outra pergunta: quem são os entrevistados? O primeiro entrevistado é o ministro da Educação, Camilo Santana. Depois, Fernando Abrúcio, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Depois, Ivan Gontijo, gerente educacional da Todos pela Educação. Depois, Ivo Gomes, prefeito de Sobral. Depois, analistas como os citados no trecho que vocês estão vendo agora. Depois, um relatório da OCDE. Depois, Rodrigo Buyer, avaliador do INEP. E, por fim, Maria Helena de Castro, ex-presidente desse mesmo órgão. Por aí nós podemos ver que a reportagem foi feita predominantemente com base no ponto de vista de profissionais da área de educação. Outra pergunta: qual o tipo de discurso, direto ou indireto, utilizado pelo autor? Bem, a maioria dos entrevistados teve os dois tipos de discurso. Quem quiser pode dar uma pausa para pensar o seguinte: será que Rodrigo Buyer só teve o discurso direto? Levanto essa questão pelo seguinte: vejam que ele é um dos dois representantes do INEP que foram entrevistados para essa reportagem. O INEP teve uma referência à própria pesquisa nessa reportagem. Quem quiser pode dar uma pausa para reler esse trecho que nós acabamos de mostrar, que está em discurso indireto. Reparem que mesmo esse trecho isoladamente passa uma imagem satisfatória, tal como a reportagem como um todo. Mas agora colocando o governo do nosso ex-presidente como uma espécie de vilão desse fato. Reparem que essa ação do governo Bolsonaro na Revolução de Sobral não teve qualquer destaque em meio à reportagem. E esse trecho, nós podemos supor, só vai ser lido por quem realmente se interessar pelo assunto. Outra pergunta: houve emprego de adjetivos, advérbios e ou eufemismos? Sim, vejam esse trecho que estamos mostrando agora. Nele encontramos primeiramente uma locução adverbial que sugere que a reportagem defende que, para a referida revolução educacional, é importante que o projeto seja feito independente do governo. Vejam também que foi usado o adjetivo forte para se referir à parceria entre escolas e secretarias de educação. Um adjetivo que podemos supor foi usado por Fernando Abrúcio. E a reportagem concordou com isso. Então, de alguma maneira,
A reportagem defende que uma parceria forte entre escolas e secretarias de educação se faz importante para o sucesso desse referido projeto. Outra pergunta: houve termos de autorreferência, ou seja, que revelem a opinião do autor? Sim, vejam esse trecho que estamos mostrando agora. É claro que fica difícil discordar. Isso que está escrito parece evidente para quem lê a reportagem, mas no fim das contas é a opinião do autor. Bem, a principal homenagem dessa videoaula foi ao estado do Ceará, no dia de seu aniversário. São tantos aspectos que poderíamos dar atenção na leitura crítica dessa reportagem que uma única videoaula não seria suficiente. Parabéns, Ceará! Esperamos que a revolução que começou aí entre vocês chegue logo a outros estados, inclusive ao Rio de Janeiro, onde funciona o nosso canal. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulado. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.